Bom dia, Manhã com Deus. Bom dia, minha família. Mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs, estamos juntos, né? Virtualmente, continuamos, né? Mas firmes na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora nós vivemos no mundo hoje, onde as nações se estranham, onde as nações estão perdidas, desalentadas, não sabem nem o que fazem ou o que pensam. Muitas delas chegam a dizer que Deus não existe. Quando olham à sua volta, vê tantas desalentos, tantos sofrimentos, tantas desunião, onde a gente vê tantas doenças, né? Mortes e uma infinidade de coisas que nos desagradam. E muitas delas, a maioria, chegam a dizer que Deus não existe. E até mesmo comentar, ele deve estar lá no trono dele, não está nem aí, né, com as pessoas. Eu já ouvi muito isso. Mas nós, como conhecedores da palavra, nós podemos ter certeza de que nosso Deus, Ele vive e eles têm anotado tudo, observado tudo, nada foge do controle das vistas do Senhor, né? Os irmãos já viram falar sobre o apóstolo João, né? Aquele que escreve lá no livro de Apocalipse, sobre a visão que Deus deu para ele, né? Lá na ilha de Patmos, quando ele esteve preso, o Senhor deu esta visão. Ele viu o próprio Jesus Cristo passear, andar no meio dos 7 castiçais, quer dizer, das 7 igrejas, né? Ele teve essa visão. Mas antes desse comentário todo, vamos louvar? O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. João viu esta cidade sendo construída para os salvos. Que esses anjos faziam, diga comigo, que voavam ao redor do trono. Vocês, eles voavam ao redor do trono de Deus. O que João viu mais? Diga pra mim. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio desses 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Levante as suas mãos e adore ele assim. Não era o sonho, era a realidade. João viu a cidade santa, mas crescendo preparada. Não era o sonho, era o quê? Oh, João viu a cidade santa. Pra quem? Mas crescendo preparada. João viu e não mais pôde suportar. Sabe o quê?
todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. Cadê os vencedores aqui deste lugar? Cadê? João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isto a vida eterna nos concedeu. Eu quero ouvir você dizer assim: não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, mas crescendo preparada. Quem tem ouvido, Jesus Cristo, oh, te prepares para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, mas crescendo preparada. Quem tem ouvidos, é o que o Espírito diz. Jesus Cristo está voltando, está voltando, está voltando. Te prepares para que tu veja. Eu quero ouvir esse canal dizer: não era um sonho, era o quê? Realidade. Oh, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, é o que o Espírito diz. Jesus Cristo, ele está voltando, irmão. Te prepares para que tu veja. João viu, ele 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 viu. Que louvor lindo, um louvor antigo, mas muito lindo, que mexe conosco, né? Sobre a visão de João, né? Quando diz: João viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade, realidade. João realmente viu a cidade santa preparada para nós, né? Esse é o assunto que nós vamos abordar hoje. Por isso eu quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos 139. A gente vai ler versículo 3, o 4 e o 7. Acompanha comigo, irmãos. Diz assim: o título diz assim: Deus onisciente e onipotente. Aqui é Davi, né? Falando. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra nos meus pensamentos.
esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece tudo? Deus já sabe. Só de nós pensar em falar algo, Deus já sabe o que a gente vai falar, né? E como que pode, né, as pessoas lá fora imaginar que Deus não está se importando, que o mundo está pelo avesso? E ainda o versículo 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quando a gente está no ventre das nossas mães, ele já vê, ele já conhece. E não só observa, que nem aqui fala, como e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Oh, glória! Isso que é Deus, isso que é o nosso Criador. Olha como Ele nos conhece, desde que estamos formando. Aliás, Ele já escreve no livro dele lá sobre nós, e só como aqui fala, né? Foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado. Ele já sabe o dia que a gente vai morrer, ele já sabe o que nós vamos fazer durante nossa vida e quando nós temos que partir. Quer dizer, Deus sabe todas as coisas, nada foge ao controle dele, não, nada foge. E como é incrível as pessoas imaginar, nossa, um mundo desse aqui que estamos vivendo, cadê Deus? Deus não está observando tudo isso? Ele não vê? Ou ele está sentado lá no trono dele e não está nem se importando? Eu mesma já ouvi isso, já me falaram isso. Você acha que Deus está te vendo? Você acha que ele está se importando contigo? Mas ele está. Eles observam nós, mesmo antes do nosso nascimento e a nossa vida toda. E ele sabe de todos os dias que temos que viver. Ele sabe tudo. Ele está no controle de tudo. Interessante que nesse versículo ele mostra bem claro que Deus, né, como diz no versículo 1, ele sonda, ele como Davi falou, Senhor, tu me sonda e me conhece. Tu sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, de longe penetras nos meus pensamentos. Deus sabe de tudo. Ele controla tudo. Vamos ver o comentário sobre esses versículos? Diz assim: já que Deus, né, como foi comprovado aqui no livro de Salmo, que ele está no controle da vida, na minha e na vida de cada um de vocês, de todos nós. E quando João, ele viu, né, Jesus anda no meio da igreja, né? Esse comentário é muito interessante. Diz assim: Jesus está presente no meio do seu povo. Ele está, sim, presente no meio de todos, do povo inteiro, das nações todas. Ele anda no meio dos candeeiros de ouro. Jesus apareceu ao apóstolo João na ilha de Pátimos num domingo, olha lá. João havia sido deportado para essa ilha deserta num tempo de perseguição. Ele está sendo perseguido, e nessa época era uma época do imperador Domiciano. Mas nessa hora de angústia, João teve uma visão de Cristo e da glória, andando no meio dos 7 candeeiros
ou seja, no meio das 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus anda no meio das igrejas para sondá-las. Olha aí, ele anda no meio das igrejas para sondá-las. Ele exorta, ele consola e faz para fazer promessas de vitória. Então, Jesus, ele anda no meio das igrejas, né? Como nós comentamos, que as nações já não sabem o que fazer, se apega em certas religiões, como nós vemos hoje, tantas igrejas, tantas religiões diferentes, né? E o povo se mergulhando em amargura, em tristeza, né? Em desavenças. Muitos chegam até a tirar suas próprias vidas de tanta tribulação, né? Mas aqui, nessa visão de João, a gente dá para notar que o Senhor, ele nos acompanha e acompanha as igrejas. Ele entra nas igrejas. Com qual motivo aqui fala? Para sondar. Ele sonda, né? E ele exorta também o que está certo, o que está errado. Ele consola, ele exorta. E ele dá promessas de vitória. Então Jesus, ele viu na igreja de Éfeso, foi a primeira igreja que ele viu, foi a igreja de Éfeso. O que ele viu? Que ali havia doutrina, mas não amor. Segunda, na igreja de Tiatira, havia amor, mas não doutrina. Na igreja de Pérgamo, que foi a terceira, havia gente pronta a morrer por Cristo. Mas outros estavam ali sucumbindo diante do quê? Da sedução do mundo. Quarto, a igreja de Esmirna, ela era pobre aos olhos dos homens, mas ela era rica aos olhos de Cristo. Quinto, a igreja de Laodiceia, ela era rica aos seus próprios olhos, mas pobre aos olhos de Cristo. Sexta, a igreja de Sardes, ela pensava ser uma igreja viva, mas Jesus a viu como uma igreja morna. Sétima, a igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta. Se vê que Deus está sempre ajudando, sempre auxiliando, sempre amparando. Então Jesus, ainda aos nossos dias, hoje, Jesus ainda anda no meio da sua igreja. E ele sonda os corações. Porque ele sonda para poder ajudar a igreja. Assim como ele fez naquelas 7 igrejas, a qual João teve a visão. Então Deus está sempre amparando, Deus está sempre ajudando, Deus está sempre auxiliando. Porque o propósito de Deus é que nós vemos ganhar vida e vida eterna, né? Para aquela cidade onde o louvor falou, a cidade que ele está preparando para nós, que João viu na visão. Então, eu lhe pergunto, o que ele está vendo na sua vida, na minha vida? O que ele está vendo em nós? É um motivo de nós se alertar e pensar de que maneira nós estamos diante do nosso Deus. Será que estamos realmente fazendo querer a vontade dele?
venhamos se examinar cada um de nós. Amém, meus irmãos? Eu queria convidá-los para nós orarmos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, louvado e bendito seja Tu, ó Pai, que está acima de tudo e de todos. Tu és o único, vivo e verdadeiro Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Em Ti, ó Deus, nós confiamos, aguardamos e esperamos de Ti, ó Deus. Pai Altíssimo, Pai amado, mediante Teu Filho Cristo Jesus, nosso Rei, Salvador e Redentor. Por meio dele, Pai, primeiramente, pedimos perdão de todas as nossas faltas e falhas, porque somos errôneos. Nós pecamos, mas diante de Teu Filho, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai. Pai amado, Pai querido, quero lhe pedir e te agradecer por tudo, ó Deus, pelo oxigênio ao qual nós respiramos, pela vida, por tudo, Senhor, que Tu nos concede. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus, obrigado, Espírito Santo do Deus vivo. Bendito és Tu, Senhor, em nossas vidas. Amado Pai, amado Deus, neste momento, ó Pai, eu quero lhe pedir primeiramente ao nosso pastor Cleuso, o nosso pastor Paulo, para que Tu, meu Deus, meu Pai, venha os abençoá-los, eles e as famílias deles, Pai. Que eles continuem, Senhor, sendo instrumento de Ti, para transmitir, Senhor, a Tua santa palavra, Senhor, um alimento para o Teu povo, para a Tua igreja. Amado Deus, amado Pai, neste momento, eu também te apresento a vida dos presbíteros. Deus os abençoe, a cada um, a eles e as famílias deles. Deus abençoe os diáconos, esteja com cada um também, Deus. Abençoa as tarefas deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Como eu peço também, ó Deus, pela vida da igreja, todos os membros, Senhor. Olhe por todos, desde o bebê até o mais idoso. Amado Pai, amado Deus, esteja com todos nós, nos dando força e graça para cada um, principalmente aqueles que estão esmorecidos na fé. Deus, fortaleça-os, Senhor, que nós pedimos e oramos, mas é Tu que os conduz. Traga-os de volta, Pai, incomoda eles para que eles voltem ao Teu querer e à Tua santa vontade. Amado Pai, amado Deus, neste momento, Senhor, eu quero lhe pedir por esse trabalho de manhã com Deus. Deus abençoe esse trabalho, Deus abençoe as vidas que têm tirado proveito da Tua palavra, Pai, através desse trabalho. Deus abençoa cada um que acompanha esse trabalho, Deus. Abençoa mesmo, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amado Pai, amado Deus, eu quero lhe pedir também para os enfermos, Senhor. Olhe pelo nosso irmão presbítero Luiz, o presbítero Elvis. Senhor, olhe pelo marido da Cida, que ele venha se recuperar, Senhor, da cirurgia. Senhor, meu Deus, eu peço também, ó Deus, as Suas bênçãos para cada um de nós da igreja, Senhor. Nos console, nos dê força, nos dá graça para cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Peço também, meu Deus, meu Pai, pela vida da nossa irmã Fátima, nossa irmã Ercília. Enfim, todos adoentados, meu Deus, meu Pai. Quero em especial, ó Deus, lhe pedir para a nossa irmã Vilma, Senhor. Que Tu, Senhor do céu, abençoe essa vida, Senhor. Abençoa ela pelo trabalho, pela disposição de amar ao próximo, como ela tem sempre feito na nossa igreja, Senhor. Cuide dela, Deus. Olhe por aquilo que ela almeja, aquilo que ela tem te pedido, Deus. Abençoe a vida dela. O esposo e os filhos, Deus, cuide dela, Senhor. Em nome de Jesus, que Tu
Senhor, venha mantê-la sempre nesse amor vivo e verdadeiro que ela tem ao próximo. Deus, em nome de Jesus, eu peço as bênçãos pela vida dela. Como também, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir neste momento pela minha vida, pela minha saúde também. Deus, olhe por mim, me dê força e graça e principalmente pela minha vida espiritual. Ó Senhor, toma conta da minha família, como eu peço pela vida do meu filho, pela vida das minhas filhas, meus netos e a minha bisnetinha. Cuide de todos nós, Senhor. Tudo que eu peço, Senhor, não é porque nós merecemos, não, mas é para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Que seu nome venha a ser glorificado, exaltado em nossas vidas. É mediante Cristo Jesus que eu peço e te agradeço e crendo nas suas bênçãos e vitórias, em nome de Jesus. Amém.